Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que assistem ao Novo Dia da CNN Brasil. Lula não decidiu ainda como fazer esse xadrez, Colombo. Por isso que ele tem esperado mais. Ele autorizou Alexandre Padilha a fazer esse aceno público. Os dois indicados, do PP e do Republicano, serão ministros. Por que esse aceno? Para conseguir aprovar o arcabouço fiscal nessa semana. Arthur Lira segurou a discussão, deve retomar amanhã, e aí Cláudio Cajado, que é o relator da proposta, deve discutir com o colégio de líderes, e a expectativa é votar aí no dia 9 ou no dia 10, na quarta ou na quinta-feira, o novo arcabouço fiscal, até para dar um pouco mais de tranquilidade, tanto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ser votada já agora nas próximas semanas, e também o novo PAC, que deve ser lançado agora no dia 11. O Palácio do Planalto diz que não vai adiá-lo novamente pela quarta vez. Pois bem, neste final de semana, Lula se reuniu com alguns assessores presidenciais e deu algumas sinalizações. Primeira delas, não tomou a decisão, só vai tomar a decisão dos cargos quando conversar cara a cara com as lideranças dos dois partidos. Como a gente já disse aqui, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, só chegará ao Brasil por volta do dia 15. Há também uma tentativa de Lula de uma reaproximação com o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, em conversas reservadas, não quer muito esse encontro. Ele já disse que Lula é muito convincente, então ele tem medo de se reunir com Lula e ser convencido a mudar de lado, da oposição para a base governista. Mas Lula quer esse encontro. A partir daí, ele deve fazer o mapa da mina. O que Lula tem sinalizado para os aliados? Tanto o PSB como o PT têm ido a Lula pedido para não perder ministérios. Eles têm afirmado não é de bom tom e não é uma boa sinalização ceder agora, neste primeiro ano de governo, para partidos que estavam com Jair Bolsonaro. É preciso respeitar aqueles partidos que estavam desde o início, PT e PSB. Mas Lula tem sido pragmático, tem dito que não é possível, que os dois partidos terão de abrir mão. Um deles deve ser por meio do Ministério do Esporte, a indicação de Ana Moser. Apesar de ser um nome técnico, foi uma sinalização do PT de São Paulo. O PT de São Paulo que bancou o nome dela. Então, provavelmente, Silvio Costa deve ir para essa pasta. Esse, como eu disse, é um desenho de agora, porque Lula não tomou a decisão final. E no caso de André Fufuca, que é o líder da bancada do PP, iria para Portos e Aeroportos. E aí, Márcio França, do PSB, seria remanejado provavelmente para uma pasta do PT, de menor monta, com menor orçamento, mas seria remanejado. Lembrando, no Palácio do Planalto, Márcio França é tido como um aliado prioritário, por isso que não se pensa em retirá-lo neste momento, porque para as eleições de 2026, há uma avaliação de que dificilmente contra Tarcísio de Freitas o PT terá chance. Então é melhor ter um nome aí mais moderado, no caso Márcio França, e aí o PT poderia apoiar o nome do PSB. Então Lula só tomará essa decisão quando tiver esse cara a cara, e aí o anúncio no final do mês. Ele fez a solução Celso Sabino. Alexandre Padilha anuncia, como fez com o Celso Sabino, ele será ministro, só que a nomeação só vem depois das votações que são prioritárias para o governo federal. Então, nesse eventual deslocamento do Márcio França, ele iria para um outro ministério que não um ministério já ocupado pelo PSB, como chegou-se a cogitar o Ministério da Indústria e Comércio, porque para desalojar o vice de um ministério é complicado, né? Politicamente é complicado deixar o vice na chuva, por mais que seja combinado o jogo, que ele seja transferido para um outro ministério qualquer. A Alckmin deve ficar onde está, né? Não, e a gente já viu essa novela no passado. Foi mais ou menos parecido com Dilma Rousseff e Michel Temer. Michel Temer era o ministro das Relações Institucionais fazendo a articulação do governo. Dilma acabou brigando com ele, achou que ele queria o cargo dela e aí retirou ele da pasta. Foi aí que começou a crise que levou ao processo de impeachment e aí as articulações de bastidor do MDB. Então o que quer Lula? E aí eu repito, Colombo, isso é neste momento, porque Lula quer ter essas conversas para tomar uma decisão. Ele repetiu nesse final de semana, eu não tomei a decisão final da formatação das planadas dos ministérios. Ele colocaria Márcio França em uma outra estrutura que seria comandada pelo PT hoje, ainda não tomou essa decisão. Vice é aquela coisa, é indemissível, então não se cria problemas com vice. Só que há um porém, Colombo, de bastidor. Lá quando José Múcio Monteiro aceitou o Ministério da Defesa, havia uma condição de que fosse um processo temporário.
que ele ficasse um ano para arrefecer os ânimos das Forças Armadas, para que houvesse uma troca. Geraldo Alckmin era pensado lá atrás para o Ministério da Defesa, assim como foi José Alencar. José Alencar, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, também foi colocado no Ministério da Defesa. Então a ideia é que Geraldo Alckmin ocupasse esse cargo nesse primeiro mandato. Só que não agora. Por quê? Porque o acordo seria no final do ano, ou no início do ano que vem, José Múcio Monteiro sair do posto para que Geraldo Alckmin o ocupe. Inclusive, generais da ativa e da reserva gostam muito do nome de Alckmin. Avaliam que é um nome bastante moderado e de diálogo e que seria muito bom à frente das Forças Armadas. Então, que haverá mudança na defesa já está precificado no Palácio do Planalto, mas não agora, só no final do ano ou no início do ano que vem.